Olá, meus queridos irmãos, estamos aqui mais uma vez na Casa Despertar da Luz para mais um Evangelho. E vamos assim, iniciando o Evangelho de hoje com a prece que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos de todo o mal. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Meus irmãos, que Jesus possa nos envolver mais uma vez para que possamos aprender com seus ensinamentos, com seu Evangelho, e que possamos contribuir para um mundo muito melhor. Que Ele nos envolva neste momento em que estamos reunidos em seu nome, para que possamos compreender tudo o que necessitamos do seu aprendizado. Não é verdade? E Jesus, quando caminhou sobre a terra, Ele nos ensinou com palavras, com gestos, e por onde Ele passou, muitos o procuravam. Muitos eram os enfermos, os doentes, os miseráveis. Como Ele mesmo disse, Ele não veio para os sãos, Ele veio para os doentes do corpo e da alma. E todos aqueles que tiveram contato com Jesus saíram totalmente transformados. Ele arrastava multidões com as suas pregações. As pessoas o seguiam para todos os lados. Não é verdade? Quando sabiam que Jesus estava no lugar, as pessoas iam atrás de Jesus. As pessoas buscavam Jesus em todos os lugares em que ele estivesse. Então ele arrastava multidões, porque as pessoas precisavam do seu alimento. As pessoas se fortaleciam com seus ensinamentos e com as suas palavras, assim como nós nos fortalecemos ainda hoje. Em uma de suas pregações, algumas crianças quiseram se aproximar de Jesus, e os seus discípulos não permitiram, as impediram. E Jesus, vendo aquilo, disse: Deixai vir a mim as criancinhas, não as impeçais, pois o reino dos céus é para aqueles que se lhe assemelham. Todo aquele que não receber o reino de Deus como uma criança, nele não entrará. Esse é o tema do Evangelho de hoje. O capítulo 8 do Evangelho segundo o Espiritismo. Bem-aventurados os puros de coração. Nós vamos falar de um item desse capítulo hoje, que é: Deixai vir a mim as criancinhas. O que será que Jesus quis dizer com deixai vir a mim as criancinhas? Não as impeçais. Porque o reino dos céus é para todos aqueles que se lhe assemelham. Nós sabemos que o reino de Deus não é um local físico. Ele está em nós. Ele é um estado de espírito. O que ele quis dizer que é para todos aqueles que se lhe assemelham? As crianças. Ele não quis dizer que nós temos que parecer com uma criança. Ele quis dizer do sentimento da criança, da pureza da criança, da simplicidade da criança. Porque criança, gente, ela é pura. Ela é simples. Ela não precisa de muito. Na mesma hora que ela briga com um amiguinho, ela faz as pazes. Ela divide. Se ela vê que uma pessoa está triste, ela sente, ela percebe. Ela divide as coisas. Ela não tem passado. Ao mesmo tempo que você briga com uma criança, que você coloca ela de castigo, ela já esqueceu. Ele está falando daquela pureza, daquele sentimento da criança simples. Dá para entender, né, o que é a criança. Ele está falando do sentimento da criança. Ele está falando aquele que se igualar a um sentimento infantil, da pureza da criança. É isso que ele diz quando aqueles que se lhe assemelham, porque todo aquele que não aceitar o reino de Deus como uma criança, nele não entrará.
Ele está falando daquela pureza que a criança tem, daquela inocência que a criança tem. Eu pergunto para vocês, o que vocês sentem quando vocês veem uma criança? Vamos falar das crianças, assim, aquelas que mal sabem andar, que estão começando, aquelas que começam a descobrir as coisas, que começam a falar. O que vocês sentem quando vocês veem uma criança? Inocência, pureza, felicidade. Não dá uma coisa assim dentro da gente quando a gente vê aquela criança andando, descobrindo as coisas, olhando pra gente de uma forma curiosa, pegando as coisas e descobrindo as coisas, não é? Não dá pra sentir assim Deus em uma criança, com aquela pureza, com aquela inocência, querendo tudo, querendo olhar, querendo ver. Ela percebe os nossos sentimentos, ela nos olha nos olhos, parece que ela tá vendo dentro da gente. Aí vem a dúvida, será que a criança é mais elevada? Será que a elevação dela, então, se ela é pura, ela é elevada? Aí vem Kardec com os espíritos e nos explicam tudo isso. O espírito encarnado na fase infantil, ele não é mais elevado. É um espírito numa fase infantil. As suas faculdades ainda estão adormecidas. Por quê? Porque os seus órgãos ainda não estão desenvolvidos para as suas faculdades, que ele traz na sua bagagem espiritual. Porque como nós espíritas sabemos, nós temos bagagem espiritual. Tudo que nós aprendemos, tudo que nós fizemos está na nossa bagagem espiritual. E como Deus é tão bom, ele joga um véu sobre tudo isso e nos dá uma nova chance. Então, a criança ainda está numa fase infantil. É um mundo novo, é um renascimento, é uma reencarnação, é uma volta, é um mundo diferente. Então, os órgãos dela ainda estão infantis, ainda não se desenvolveram. Então, todas as suas faculdades espirituais, as suas qualidades, os seus defeitos, as suas tendências vão se desenvolvendo conforme os seus órgãos também vão se desenvolvendo. Existe um capítulo do Livro dos Espíritos, Retorno à Vida Corporal, um item que fala da infância, que explica muito bem tudo isso, toda essa parte da infância de uma criança, tá? Porque nesse período, gente, as crianças elas estão muito ligadas à espiritualidade. E aí existe uma grande responsabilidade de quem cuida dessas crianças, porque elas vêm assim com aquela inocência, com aquele rostinho angelical, porque traz na pessoa que vai cuidar delas aquele sentimento aflorado de carinho, de amor, para que a gente possa ensiná-la nesta vida. É um mundo novo, é tudo novo, a gente tem uma vida em nossas mãos para mostrar o caminho, o verdadeiro caminho, um caminho novo. Elas estão mais maleáveis ao aprendizado e conforme vai surgindo as suas tendências boas e más, porque a gente tem, porque nós viemos aqui para refazer, para consertar, para colocar as nossas qualidades em evidência e também as nossas más tendências para conseguir recuperar o que a gente fez que não foi legal, mas a gente precisa de apoio, a gente precisa de alguém, a gente precisa que alguém nos guie. E esses são os responsáveis pela criança. Não importa se essa criança tem só a mãe, só o pai, os avós, o tio, qualquer pessoa, não importa o tipo de família que ela esteja, porque hoje as famílias são todo mundo. As famílias hoje são de várias formas. É família. Existe sempre um responsável. Jesus nos chama a atenção para o olhar à infância. Olhar à infância, a educação da infância. Educar a criança. Nós somos responsáveis por tudo da criança.
pela sua educação, pelo seu alimento. Devemos vestir. Nós devemos dar uma escola? Sim. Nós devemos vestir? Sim. Nós devemos alimentar? Sim. Isso é obrigação. E educação moral? Sim. Nós também temos que dar educação moral às nossas crianças. Nós temos que cuidar do ensino, do intelectual, mas nós também devemos cuidar do emocional das nossas crianças, que é o que a gente mais deixa para trás, é o emocional das nossas crianças. Você já apresentou Deus para seu filho? Você já apresentou Jesus, que é o caminho, que é o alimento espiritual? Você já orou dentro do seu lar? Você já fez um evangelho no lar, dentro da sua casa? Ou você não teve tempo? Porque a vida é corrida. A vida é corrida. É muito corrida. Não, mas eu tô trabalhando porque eu preciso dar o melhor para minha família. Tenho que trabalhar? Tenho. Eu tenho que ter as coisas? Eu tenho, mas eu tenho que ser também. E eu tenho que mostrar para esse ser que está chegando agora o exemplo. O exemplo de quem sou. Porque a criança, ela aprende com exemplo. E hoje nós vivemos num mundo muito conturbado de coisas, de muita coisa. A tecnologia está aí, as crianças já nascem no mundo tecnológico, aonde o braço esticou está a tecnologia. É um smartphone, que é a continuação do braço. Então nós devemos pensar sim na infância. Quando Jesus fala, deixai vir minhas criancinhas, ele também está fazendo uma proposta a nós. Para que nós olhemos a infância, para que nós temos um olhar à infância, que é a continuação do mundo em que nós vivemos. Para nós prestarmos atenção na educação, que hoje nós damos muita educação para os nossos filhos, mas e a parte emocional? E a educação moral? A mesma que Jesus veio nos ensinar. Que Jesus, ele não só nos ensinou amor, ele amou. Ele não só nos ensinou perdão, ele perdoou. Ele não só nos ensinou a ser fraternos, ele veio dos planos mais altos para nos auxiliar, para nos ajudar, para nos educar. E nos educou da melhor forma possível, ele foi o maior educador. Só que nós devemos pensar diferente na educação. Porque a educação, aquela que oprime, aquela que dá medo, ela não resolve. Porque quando você educa e faz entender e compreender, aí sim, essa educação dá certo. Porque a gente precisa educar com bases. Com base em rocha, fortalecida. Aquela educação que tem aquela força, que mostra, que fala, não, você vai conseguir, vai dar certo, eu te ajudo, olha, assim não é legal, assim não tá certo, sabe? Olhando as más tendências, sim. Não fingindo que ali não exista uma coisa ruim. Porque existe às vezes nos nossos filhos. E às vezes a gente deixa de enxergar e quando lá na frente a gente vai sofrer, a gente sabe que estava ali uma má tendência. E a gente acaba não observando. Só que quando é na infância, a gente vê que a criança tem aquela coisinha boa dela ali. E no livro O Evangelho por Emmanuel, ele diz que na infância nós mostramos a nossa verdadeira essência divina. Nós mostramos, gente, o nosso espírito, que existe amor, bondade, é a essência de cada um de nós. Nós mostramos as nossas condições para chegarmos à angelitude. A angelitude. Na infância nós mostramos a nossa essência divina, porque nós somos divinos. Nós podemos muito. Nós podemos chegar lá. Jesus disse que nós podíamos muito, que nós conseguiríamos tudo.
Ele nos mostrou o caminho, foi para isso que ele veio, para nos ensinar como irmão, para que chegássemos ao Pai. E nós podemos sim auxiliar as nossas crianças, porque nós somos a transição. Nós fazemos parte dessa transição do planeta. Nós fazemos parte sim. Nós queremos um mundo melhor, então nós devemos educar homens melhores para o mundo. Pessoas emocionalmente melhores. A melhor terapêutica que existe é o Evangelho de Jesus. É o Evangelho de Jesus. E é o exemplo. E o exemplo tem que partir de dentro do lar. Tem que vir de dentro do lar. Devemos sim dar o exemplo. Precisamos nos melhorar. Precisamos amar e ofertar o amor. Dar o que essas crianças precisam e não o que elas querem. E não o que elas desejam materialmente. O que elas precisam ser como seres humanos, tratar tudo o emocional dessas crianças. O que a gente ensina na infância faz a base dos homens lá na frente. Nós queremos que nossos filhos sejam pessoas de sucesso? Os filhos, nossas filhas, queremos sim. Não adianta eles terem a cabeça atrofiada de tanta coisa inteligente, de intelecto, e o coração vazio de amor, de esperança, de paz. Porque é isso que nos impulsiona a seguir. E uma pessoa com bases, ela vai ser uma pessoa de sucesso. Se não aos olhos do homem e do mundo, mas sim aos olhos de Deus. E isso tem que partir de nós, adultos hoje, que estamos recebendo uma vida nova em nossas mãos. Um mundo novo a ser trilhado. Que devemos abrir caminhos, que devemos mostrar, que devemos observar, que devemos olhar. Mas o que Jesus quis dizer com isso, não é isso que eu estou abordando aqui. Eu não poderia falar o que Jesus quis nos dizer sem abordar esse aspecto da infância, do nosso olhar para a infância, que Jesus também nos chama. Mas Jesus, quando ele diz, deixai vir a minha criancinha, as criancinhas, ele está nos chamando. Ele está chamando os enfermos, os doentes da alma. Ele está falando com as crianças, que somos nós, que estamos na infância da compreensão. É com a nossa criança que Jesus está falando. Ele está nos chamando, meus irmãos. Vinde a mim todos vós que sofrem. Eu estou aqui. Mas será que nós estamos com Jesus? Ele nos faz uma proposta. Venham a mim. Os doentes, os enfermos, os sofredores da alma. Ele está nos chamando. Porque as crianças, gente, elas são alegres, elas são felizes. E quando elas estão com Jesus, são alegres. E é isso que ele quer, que nós estejamos alegres. Como as crianças. Criança é alegre. E é isso que Jesus comparou. Que nós devemos chegar como crianças, alegres até ele. Coração puro, aberto. Criança tem um coração aberto para tudo. Nós devemos chegar assim, perto do Mestre. Como aprendizes da sua sabedoria e do seu amor. Porque criança, gente, ela é assim, ela vem aberta. Criança, ela acredita num adulto. Ela faz coisas assim que a gente fica com medo, porque ela sabe, ela confia no adulto que está com ela. Se ela fizer alguma coisa errada, você vai falar, olha, aí não, é perigoso, cuidado, não sobe aí, não pega isso, não pode mexer aqui, olha, isso queima. Nós devemos ter essa confiança em Jesus. É essa confiança que ele quer, que nós tenhamos nele. Como a criança tem um adulto. É essa confiança que nós devemos ter em Jesus. Ele nos faz uma proposta.
de limpeza do coração, de limpeza da alma. Ele está nos chamando para tratar os nossos vícios, os nossos defeitos, as nossas mazelas, as nossas dores da alma. Porque nós ainda somos doentes da alma. Nós somos muito, porque nós nos cobramos demais. Nós não nos perdoamos. Às vezes nós não perdoamos os outros. Às vezes nós não nos entendemos. Às vezes nós nos culpamos ou culpamos o Criador. Às vezes, na hora da dor, nós não oramos mais. Por quê? Eu orei tanto que não adianta mais. Não vai adiantar. Não vai adiantar eu orar. Jesus nos faz uma proposta. Venham até mim, eu vos curarei. Ele é um médico. É essa a proposta que Jesus nos faz. Ele quer que nós cheguemos a Ele com a humildade de uma criança, com o coração aberto, dando a mão a Ele, acreditando, trabalhando a nossa fé, a nossa esperança, porque nós ainda temos dentro de nós a intolerância, a impaciência, o egoísmo, a raiva, a maledicência. Nós ainda não sabemos o que é amar e o que é perdoar, o que é entender. Se nós não conseguimos trabalhar isso dentro do nosso lar, como nós vamos trabalhar isso fora? Se nós dizemos que nós amamos a Deus, como eu não consigo amar meu próximo? Como eu consigo julgar? Como eu consigo apontar? Que exemplo eu estou dando? Como eu vou viver assim? Quando Jesus nos chama, Ele está chamando a criança que está aí. A criança que tem condições de chegar à angelitude que Ele sabe que nós somos. Deixa essa criança sair de você, porque ela faz parte de você. Ela está aí dentro de você. Ela existe. Vem, filho. Eu estou aqui esperando por você. É isso o que o Criador está dizendo. E Jesus é a ponte que vai nos fazer a chegar até lá. Devagar, sem pressa, cada um no seu tempo. Deus não condena ninguém, Ele entende a todos porque Ele é Pai e Ele não nos abandona em momento algum. Ele entende. Ele entende a nossa infância da compreensão e da inteligência espiritual. Jesus veio ensinar há tanto tempo e ainda estamos na infância. Então, gente, essa criança existe aqui, existe aí em você. E Jesus acredita em nós e sabe que nós temos o potencial para chegar até lá e aprender tudo isso que Ele veio nos ensinar. Nós já estamos no caminho certo. Na verdade? Então, gente, eu fico com a música. Pensem bem. Eu fico com a pureza da resposta das crianças. É a vida, é bonita e é bonita. Gente, a beleza é de ser um eterno aprendiz. Eu sei que a vida devia ser bem melhor e será. Mas isso não vai impedir que eu repita que a vida é bonita e é bonita. A resposta da criança que existe dentro de cada um de nós. Qual será? Jesus está comigo. Mas e eu? Eu vou deixar Jesus entrar na minha vida. Vou acreditar, vou confiar e vou entregar tudo nas mãos dele. Com fé, com esperança. E é assim, gente, que eu encerro o evangelho de hoje. Deixar ver as minhas criancinhas com a
humildade, com o coração puro e aberto, com toda a confiança, entreguemos tudo na mão do Criador, porque o que não está em nosso poder está nas mãos divinas. Somos essência do Pai maior e Jesus está sempre conosco, sempre no meio de nós. E vamos assim, encerrando mais um ensinamento de hoje, pedindo a Jesus que nos acompanhe sempre, que possamos envolver todos os nossos irmãos nesse momento tão difícil em que passamos no nosso país, em todo o mundo, que possamos nos unir em paz, em amor e em esperança, pedindo ao Criador e a toda a espiritualidade que nos auxilie neste momento. Que possamos nos unir em oração e ter a esperança de um mundo muito melhor. E que devemos aprender com tudo isso que está acontecendo e nos unir a todos que sofrem. Que Jesus possa nos envolver hoje e sempre. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Que a paz do Senhor nos envolva por mais esta semana. Muito obrigada.